meu querido, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Traje Cômico, meu nome é Wagner Tomazoni, bora pro vídeo de hoje. Enviaram essa matéria aqui, eu não sei o que exatamente tem de interessante. A manchete diz: recusa de cenas de sexo de ator de You escancara puritanismo em Hollywood. Me parece que vão encontrar alguma forma de criticar puritanismo / conservadorismo, talvez também, em Hollywood. Pouco depois da estreia da primeira parte da quarta temporada de You, Penn Badgley virou manchete ao dizer que pediu menos cenas de sexo nos novos episódios. O intérprete do protagonista Joe Goldberg havia dito em seu próprio podcast, Podcrushed, que se incomodava por gravar cenas íntimas. Segundo ele, tal porção do trabalho o deixa um pouco perturbado. Já tendo gravado uma porção considerável de cenas de sexo em sua carreira, Badgley contou que este não é um lugar em que ele tenha... Isso aqui com certeza foi traduzido porcamente, né? Borrado as linhas. O que eu poderia colocar no lugar disso? Ultrapassado as linhas? O que ele quer dizer com isso, será? Badgley contou que este não é um lugar em que ele tenha passado dos limites. Aqui as aspas dele, né? Esse aspecto de Hollywood sempre foi um pouco perturbador pra mim. E esse aspecto do trabalho, essa fronteira mercurial, sempre foi algo com o que eu não quero brincar. Não costumava ser o caso. A declaração gerou debates nas redes sociais pelo fato do ator ter dito que quer se manter fiel ao casamento. Olha que curioso, mano. Aparentemente o cara fica perturbado, então, porque ele é casado e não se sente confortável fazendo cenas de sexo por causa da esposa dele. Bom, a minha fidelidade no relacionamento é importante pra mim. E é uma das razões porque eu, inicialmente, quis recusar o papel. Eu não queria contar isso, mas era o motivo. Mano, por mais que a gente esteja muito acostumado com essa relação muito diferentinha que os atores têm, né? Porque faz parte do trabalho interpretar outras pessoas que vão ter outros relacionamentos, eu acho bem interessante porque, vamos lá, a maior parte das pessoas normais, enfim, as pessoas que não são atores, que não são do mundo artístico, certamente não se sentiriam confortável tendo um relacionamento que atores têm. Então, eu acho até surpreendente que seja tão raro encontrar algum que se incomode com isso. Que pense, poxa, eu quero ser ator, eu quero fazer outros personagens, mas eu não queria ter que estar sempre emulando o sexo com outras pessoas pra fazer isso. Enfim, vamos dar uma olhada na repercussão. Lembrando que essa é uma matéria do Splash da UOL, que é um portal super lacrador, né? Bom, seguindo com a matéria, o pedido de alteração nas cenas, feito diretamente a roteirista e showrunner Sarah Gamble, teve resposta positiva. Durante os episódios do quarto ano, o número de cenas de sexo com Joel cai consideravelmente. Não é possível erradicá-las, e nem seria esse o pedido de Badgley, mas o objetivo de diminuir a exposição e o desconforto teria sido alcançado segundo ele mesmo. Enquanto diz respeito a uma preferência ou incômodo pessoais, a revelação de Badgley dividiu opiniões e acabou dando desdobramento a discussões que dizem respeito a um cenário amplo dentro da indústria de cinema hollywoodiana. Eu tô muito surpreso porque na chamada fala sobre a discussão acerca do puritanismo em Hollywood. E eu só fiquei pensando, puritanismo aonde? Onde que essas pessoas estão vendo um puritanismo crescente em Hollywood? Sério? Bom, vamos lá. Por um lado, é claro, há de se considerar o nível de conforto dos atores durante a execução das cenas. Além disso, e assim, também preciso pontuar, né? É um ator homem dizendo que se sente desconfortável fazendo as cenas de sexo. Como será que seria a repercussão dessa fala se fosse uma mulher falando que ela quer fazer menos cenas de sexo porque se sente desconfortável nesse tipo de trabalho? Eu acho que as pessoas questionariam menos a fala dela. O corpo dela, regras dela, se ela não quer esse tipo de atuação, ela tem que ser respeitada, né? Acho que estariam talvez até especulando por que ela quer menos cenas. Será que é porque ela está sendo abusada nas cenas? Que ela sente que os atores estão se aproveitando, passando dos limites? A polêmica provavelmente ia para uma direção completamente diferente, né? Enfim, vamos ver o que mais que tem aqui. Além disso, se as cenas íntimas são importantes para o andamento da trama e para o projeto artístico em questão, é igualmente necessário que os atores envolvidos tenham liberdade para opinar sobre as mesmas, sobre essas cenas. Olha, eu vou ser um pouco radical aqui e falar que geralmente eu tenho a sensação de que essas cenas de sexo, essas cenas mais calientes, têm como objetivo primário simplesmente chocar, chamar a atenção, talvez prender a audiência, chamar um público utilizando isso como um apelo principal. E tudo bem, também faz parte da arte causar, né, essas sensações, chocar. Só que muitas vezes esse tipo de coisa é utilizada justamente para cobrir a falta de uma história natural, de uma história envolvente e interessante por si só. Então, tipo assim, a gente não consegue chamar atenção para nossa série, para o nosso filme, pro nosso desenho até pela qualidade, porque tem bons diálogos, porque tem um bom enredo, porque, sabe, a história desperta interesse.
Vamos encher de cena de sexo então, porque aí o pessoal vai querer assistir pelo menos pra ver essas cenas. É uma saída meio fácil, né, muitas vezes. Em alguns filmes ou em algumas séries, de repente, de fato é importante que tenha ali aquela cena por algum motivo, mas eu acredito que, sei lá, acho que na maior parte das vezes, se você removesse a cena toda, se você simplesmente desse uma sugestão de que, beleza, eles foram pra cama, ficaram juntos e tal, o resultado pra história seria basicamente o mesmo. Sem ter que mostrar a cena em si, você simplesmente mostram os dois acordando, assim, com o cobertor tapando as partes deles, como é um tipo bem clássico, né? Muitas vezes uma série que quer ser menos explícita faz exatamente isso. Mostra os dois acordando juntos, enfim, não precisa mostrar o ato todo ali acontecendo pra você saber ou entender o que aconteceu. Então, acho que dá pra questionar bastante sobre quão necessária a cena é pra que a série toda funcione. E pelo jeito nessa série é super importante, confesso, não assisti a série, então fica um pouco difícil de julgar. Mas eles falam aqui, eliminar as cenas de sexo do personagem do cara é praticamente impossível. Não dá, você precisa do personagem dele transando. Parece que a história depende disso pra funcionar, pra acontecer. Não sei porquê, porque eu não acompanho, mas é o que o texto dá a entender, né? Prosseguindo então, a coragem de Badley de falar sobre o seu incômodo, portanto, pode servir de alerta para que outros atores e outros projetos se atentem a essa questão. Nos anos recentes, por dezenas de motivos, fala-se muito sobre o conforto das mulheres em cenas íntimas, justamente após as múltiplas denúncias de assédio em Hollywood envolvendo o Me Too. A declaração de Penn mostra que essa atenção também é importante para homens. Olha, estou surpreso com esse parágrafo, confesso. Por outro lado, a fala dá luz a uma espécie de vertente que está se tornando comum entre o público mais jovem que aprecia cinema e TV. A discussão sobre a necessidade de cenas de sexo. Foi mais ou menos essa discussão que eu acabei de levantar, né? Esse é um tema que parece ser revisitado em círculos das redes sociais a cada poucas semanas. Enquanto alguns questionam se precisamos de cenas de sexo no cinema, ou se elas estão ali apenas para tornar incômoda a experiência de ver uma série ou um filme ao lado dos pais, outros atestam que tais declarações e a busca por necessidade contribuem para uma cultura de puritanismo nas artes. Mas isso é ruim? Qual é o problema? Por que o puritanismo aqui aparentemente é representado como uma questão negativa? Especialmente por causa desse trecho aqui, ó. Tá falando sobre o conforto que você sente ao assistir determinada obra perto dos seus pais. E realmente, assim, acho que quase todo mundo deve ter tido essa experiência de estar assistindo algum filme, alguma história, e aí tem essa cena ali no meio. Geralmente você não sabe, você não tá esperando. Se você tá junto com seus pais, fica um clima meio esquisito, meio desconfortável. Eu vou te falar que dependendo da cena, até com amigos, pode gerar uma sensação meio desconfortável, um climão. Então, teoricamente, são histórias para todos os públicos, né? Ou que, sei lá, pelo menos um moleque ali de 14 anos já pode assistir, de repente. E aí tá assistindo um negócio meio que para toda a família e de repente tem esse tipo de cena. Bom, vamos ver qual é a conclusão aqui. A história do cinema mostra que essa higienização das cenas de sexo não é nova. Já existiu na época de vigência do Código Hays, um conjunto de regras que guiou Hollywood entre meados da década de 1930 e meados da década de 1950. As regras foram criadas após alguns escândalos envolvendo a indústria do cinema. Na teoria, as regras serviam para garantir uma moralidade nos bastidores e em frente às câmeras. Algo guiado sobretudo por grupos cristãos e políticos. Então deve ser por isso que é tão ruim, né? Meu Deus, qual é a conexão que faz aqui agora? Na prática, esse código, que era usado para garantir uma moralidade nos bastidores, serviu para fortalecer traços racistas e homofóbicos, enfim, essas palavras todas proibidas aqui na plataforma. Por quê? Como? Fazendo com que a indústria cinematográfica retrocedesse décadas pelo tanto de cerceamento que as regras impunham. Beijos, por exemplo, não podiam durar mais do que 3 segundos. Casais interraciais eram proibidos, o que praticamente erradicou qualquer protagonismo de pessoas que não fossem brancas. Como estamos falando de 1930 até meados de 1950, você consegue entender, é aquela parada, né, de uma análise anacrônica. Isso era muito mais Hollywood refletindo um problema social da época do que o contrário, né, eu diria. Mas eu queria entender por que diminuir o contato, né? E, enfim, fazer com que beijos tivessem que ser curtos poderia também ser, sexista. Porque a gente sabe que aqui por sexista eles devem estar presumindo, né, machismo. Duvido que imaginem que isso era sexismo porque estava prejudicando os homens. Teoricamente isso aqui era bom para as mulheres, né? Já que impedia abusos, né? Os caras não podiam se aproveitar da cena para ficar tentando tirar um pedaço. Não, beijo ali de 3 segundos no máximo, é isso e nada além.
Uma das grandes defesas do Código Reis era que ele fazia com que os filmes precisassem ser mais criativos para contornar essas regras. A proibição de cenas de sexo fazia com que fosse necessário sugeri-lo de forma sensual, mas não explícita. Parece que faz sentido. A questão da duração dos beijos também gerou algumas soluções criativas, envolvendo cortes e montagens. É verdade que isso inspirou grandes e bons filmes, mas nada disso foi graças ao código, e sim apesar dele. Quanto à suposta necessidade de existência das cenas de sexo, é importante ressaltar que os momentos íntimos entre os dois personagens diante de uma tela podem ou não servir para levar a trama adiante. Eles podem existir para impulsionar a história ou apenas para mostrar um pouco mais de como são aqueles personagens, ou estarem ali como um momento de diversão e está tudo bem. Isso aqui deveria ser um argumento de defesa, né? Por que é importante mostrar os caras fazendo sexo ali, as pessoas fazendo sexo? Vamos ver quais são os argumentos. Porque isso pode mostrar um pouco mais de como aqueles personagens são. Como assim? O que mais do personagem você precisa saber? Será que na hora do vamos ver ele é mais agressivo? Será que ele dá umas palmadas? Será que ela gosta que xingue? O que mais desse personagem você tem que entender naquele contexto, nesse tipo de cena especificamente? O que realmente muda pro personagem você saber a forma como ele mexe? Essas cenas podem servir para impulsionar a história. Como? De que forma, novamente? De que forma uma cena de acasalamento poderia impulsionar? Eu imagino que assim, para chamar atenção, realmente para atrair a atenção das pessoas através daquilo. Mas para mover a história, seria impulsionar a história para frente, não teria o mesmo efeito se você mostrasse os dois ficando juntos, se beijando, entrando no quarto e aí acordando juntos no dia seguinte, como várias obras geralmente fazem, sem ter que mostrar todo o acasalamento em si. E o último argumento seria, porque esse poderia simplesmente ser um momento de diversão e tá tudo bem. Então é só para mostrar que sexo pode ser divertido e tudo certo com isso, não tem nenhum problema. A gente precisa de Hollywood explicando esse tipo de coisa pra molecada. Eu acho até engraçado porque eles se preocupam muito, dizem se preocupar muito com a gravidez na adolescência. Por isso que a gente precisa cada vez mais de educação sexual. Mas nunca se perguntam sobre o entretenimento talvez estar aguçando, o interesse dos jovens cada vez mais cedo. E talvez, se você reduzisse isso, você poderia também impactar nas relações dos mais jovens. Não sei. Talvez valeria pelo menos o estudo. O que mais tem aqui? Da mesma forma, cenas de sexo podem despertar todo tipo de reação, consciente ou não. Às vezes a intenção da cena é ser algo singelo e encantador. Em outras, é realmente causar incômodo. Outras vezes, pode causar repulsa de forma não intencional, como já foi o caso, por exemplo, de algumas cenas amplamente criticadas de Game of Thrones. Assim, existem cenas que realmente estão lá para chocar, para causar incômodos. Cena de tortura, por exemplo. Ela tá lá para você ficar incomodado, para você sentir algo, para você sentir empatia pelo herói, para você sentir pena do herói, para você sentir a dor do herói e ao mesmo tempo sentir cada vez mais raiva, mais ódio do vilão. Então, sim, cenas mais explícitas, mais detalhadas, elas podem fortalecer esses sentimentos. Mas cenas de sexo que fazem isso geralmente são justamente as mais pesadas, mais controversas, mais polêmicas. Porque se é simplesmente um casal que se ama, eu acho que provavelmente vai ser muito mais eficiente você mostrar o amor do casal através de outros gestos do que através do sexo em si. Então, cenas de abuso podem ter uma função narrativa mais importante, por assim dizer. O pessoal fala muito de Berserker. Berserker tem algumas cenas bem explícitas e que realmente causam uma revolta muito grande no leitor. Te deixam assim completamente desconfortável mesmo, pé da vida. Porque o propósito da obra é ser mais visceral. Só que eu não sei se isso pode ser dito sobre a maior parte das cenas de sexo de Hollywood. Nesse caso eu peguei um exemplo de uma que nem é de Hollywood, dos mangás. Parte dessa repulsa do público às cenas de sexo tem razão quando olhamos para a hegemonia de blockbusters plastificados atuais que contagiam o cinema. Do turbilhão do universo cinematográfico Marvel, avesso a sangue, romances mais quentes ou qualquer nível alto de complexidade pela necessidade de captar públicos mais jovens, mas é exatamente isso, faz todo sentido. São filmes realmente pensando em todos os públicos. Eu não espero que eles estejam sugerindo que seria bom que tivesse mais cenas de sexo de super-heróis no universo Marvel. E eu nem acho que também isso seja um nível alto de complexidade. Mais sangue, mais romance, mais sexo não deixa uma obra mais complexa necessariamente. Deixa talvez mais chocante.
Então nós temos desde o MCU até ondas aparentemente irrefreáveis de refilmagens e continuações questionáveis, e tornou-se mais comum do que nunca o público ser bombardeado por produtos plastificados. E as séries genéricas que também contagiam as plataformas de streaming causam o mesmo efeito. A ideia de um audiovisual transgressor e que desafia as regras, infelizmente, fica cada vez mais restrita a um público especialista. Olha, eu não sei se é tanto assim como ela está descrevendo, não. Eu acho que a gente tem, hoje em dia, provavelmente, muito mais transgressão nas obras hollywoodianas do que há pouco tempo atrás. Não precisa nem voltar lá nos anos 30, 50. Em todos esses casos, o debate é importante e saudável. Quando Penn Badley fala do seu pedido à produção de You, está se revelando uma situação particular e íntima. Ela não necessariamente diz respeito a todo um comportamento da indústria, mas ilustra que estamos diante de um debate muito mais complexo do que essas afirmações rasas de que cenas de sexo são boas ou cenas de sexo são ruins. Enfim, o que vocês acham? Hollywood tá puritano demais? Vocês acham que o público de Hollywood tá muito puritano? Eu acho que se tem uma coisa que os tempos atuais não são puritanos. Tipo, esse definitivamente é um termo que não se encaixa muito bem no momento em que vivemos. Mas o que vocês acham disso? Deixa aí embaixo nos comentários, se inscreve se ainda não for inscrito, deixa like, passa o vídeo adiante, me dá essa força que eu realmente preciso. Shadowban aí complica, dificulta o crescimento do canal, então eu preciso muito do seu apoio, beleza? Mas de qualquer forma, agradeço muito pela sua audiência, por ter ficado comigo até o final, agora eu vou indo embora, até mais, fui! Não querem escutar, não sabem conversar, ou você concorda?